Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Eu quero ler com você a partir do verso 12. Irmãos, esse é um texto muito forte. É um texto que Deus colocou no meu coração e ultimamente Deus tem me dado algumas palavras e me confiado alguns momentos de fala no púlpito por meio de pregações. E eu preciso muito que você abra o seu coração para ouvir o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso de número 12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Curva a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. A tua palavra é infalível, ela é inerrante. E tudo que eu e os meus irmãos precisamos nessa noite é de ouvir a tua voz por meio da tua palavra. A minha oração, Espírito Santo, é que a tua palavra realinhe a nossa vida. Porque nenhum ser humano é capaz de mudar o outro. Somente o Senhor. Somente o Senhor é capaz de mudar a nossa mente e, consequentemente, também o nosso coração. A minha oração é que o Senhor levante nesse tempo uma geração santa, santificada, aperfeiçoada, para que a igreja do Senhor possa cumprir o seu real propósito. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor continue conduzindo toda essa reunião na exposição da tua palavra. E desde já nós devolvemos somente a ti, Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Assim oramos em o nome de Jesus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. É o tema dessa palavra.
Preciso da sua atenção para você entender o que Paulo está querendo dizer nesse texto dessa noite. Por isso, tire a sua atenção aí das suas redes sociais, de tudo que possa tirar a sua atenção e você possa ouvir Jesus nessa noite. Bom, Paulo está escrevendo essa carta alguns anos depois que ele planta essa igreja. Essa igreja estava vivendo uma realidade aonde de alguma forma ela estava sendo influenciada pelos pecados de uma sociedade. Paulo, no estabelecimento dessa igreja, ele fica 18 meses plantando essa igreja, pregando o verdadeiro evangelho e estabelecendo os fundamentos de uma igreja saudável. Ao passar dos anos, diante de toda essa realidade que Corinto estava vivendo, uma cidade extremamente carnal, é nessa realidade que a igreja se levanta pregando o evangelho, esse evangelho que nos santifica, esse evangelho que nos restaura, esse evangelho que muda a nossa perspectiva de ver as coisas, esse evangelho que nos permite a viver uma vida cristã com prazer e não uma vida cristã pesada. Esse evangelho que faz eu e você voltarmos à essência da nossa origem. Afinal, Deus, Ele nos fez para a sua glória. Senão não teria sido Deus quem nos teria feito, mas o diabo. E não foi o diabo o criador de todas as coisas, foi Deus o criador de todas as coisas. Foi Ele que nos fez do barro, foi Ele que soprou o fôlego de vida sobre nós, e foi Ele que estabeleceu o propósito da criação. E o propósito da criação não é outro senão exaltar o nome de Jesus, viver uma vida que glorifica o nome de Jesus. E é por isso que nesse exato momento, Paulo está respondendo algumas indagações daqueles irmãos. Entenda, é como se uma igreja estivesse estabelecida, caminhando, de alguma forma sendo influenciada pelo pecado da sociedade, aonde vários irmãos daquele contexto eclesiástico estavam vivendo uma vida promíscua. A igreja de Corinto, ela chegou ao ponto de viver uma realidade dentro da igreja de incesto. Essa igreja estava sendo influenciada por vários pecados sexuais. E de alguma forma esses irmãos, eles começam a perguntar a Paulo o que de fato poderia fazer, se era pecado ou não, como que eu deveria me proceder diante de algumas realidades que é tão comum diante de uma sociedade pagã. Se de fato eu posso fazer tudo ou não, ou o que eu posso fazer. No primeiro texto desse capítulo, Paulo está respondendo a respeito dos relacionamentos interpessoais. Mas nesse texto dessa noite, Paulo está falando sobre as paixões pelo pecado. E de alguma forma, meus irmãos, Paulo, ele está respondendo aquilo que nós também estamos perguntando, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que para nós seria muito mais cômodo se não fosse pecado, aquilo que para nós de alguma forma seria muito melhor
se a gente pudesse alimentar a nossa carne. E Paulo, ele traz essa realidade respondida conforme a doutrina cristã. Paulo está respondendo. Paulo está dizendo sobre a imoralidade sexual. Aqueles irmãos querendo pegar Paulo, é como se eles perguntassem a seguinte pergunta: Paulo, nosso líder, se de alguma forma os alimentos eles foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, o corpo, ele não foi feito para o pecado e o pecado para o corpo? E é essa pergunta que Paulo está respondendo. É essa pergunta, é essa fuga que Paulo está quebrando. É essa legalidade, é essa abertura que Paulo está sendo radical. Paulo, ele está tirando toda a margem que eu e você, como pecadores, nós queríamos que fosse uma realidade de não ser pecado, mas Paulo está dizendo que é. Ele está dizendo: vocês estão equivocados. A primeira coisa que Paulo ele vai dizer é: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Todas as coisas me são lícitas. Entenda que na cidade de Corinto eles defendiam uma liberdade total, irrestrita e incondicional. Eles estavam transformando a liberdade em libertinagem. Aquela igreja, ela não tinha limites. Eles chegaram ao ponto de aplaudir um pecado de incesto. Irmãos, a grande questão, eu gosto dessa liberdade que Deus nos dá. É interessante a gente viver a vida cristã no âmbito de espontaneidade. Imagina você estar casado com uma pessoa que não queria estar casada com você. Ela está obrigada. Não tem nada melhor em todo tipo de relações que a relação ela seja espontânea, ela seja com prazer. Ou seja, eu não estou aqui nessa noite porque eu sou obrigado, mas porque eu quero. Ou seja, eu não peco porque eu não posso, eu não peco porque eu não preciso pecar, eu não preciso do pecado. Olha, eu não busco a Deus senão por prazer. Eu tenho prazer em estar na casa do Senhor, eu tenho prazer em parar o meu dia para buscar a glória de Deus, eu tenho prazer em me alimentar da palavra de Deus. É esse relacionamento espontâneo. A grande questão é que a igreja de Corinto perdeu a linha do limite. E de alguma forma é assim que a gente gosta de viver. A gente não gosta de limites. De alguma forma, a gente sabe que é importante,
Mas mesmo sabendo que é importante, nós não queremos receber esse limite por parte das Escrituras, mas nós queremos estabelecer esse limite. Não, até aqui eu posso ir, mas quem disse que é eu e você quem definimos o nosso limite? Nós fomos criados por Deus, nós fomos comprados por Deus, é Ele quem estabelece o limite, é Ele quem estabelece o que o glorifica e o que não o glorifica. É Jesus Cristo quem estabelece todas as coisas. Eu e você não temos o direito de estabelecer aquilo que só Deus pode. Afinal, eu e você não morremos por ninguém, e nem mesmo ressuscitamos ao terceiro dia. Nós não criamos nada. Ele é o Criador de todas as coisas. Eles estavam vivendo sem limites. O limite que eles estavam querendo estabelecer é: se o alimento ele foi feito para o estômago e o estômago para o alimento, eu chego então à conclusão de que o meu corpo ele foi feito para o pecado e o pecado foi feito para o corpo. E Paulo, irmãos, ele está trazendo essa inversão, na verdade esse pensamento completamente contrário àquilo que eles estavam pensando. Ele está dizendo: e quem disse que o seu corpo ele foi feito para o pecado e o pecado para o seu corpo? O seu corpo foi feito para a glória de Deus. O problema é que o pensamento deles é pós-Éden, é um pós-pecado. É como se no Éden, é como se a partir do pecado que começasse o propósito do corpo, e não a partir da criação. É como se a nossa vida com propósito, ela iniciasse a partir do pecado, e não a partir do propósito real pelo qual Deus nos criou. E Deus não nos criou para o pecado, Deus nos criou para a sua glória. Por isso que se o estômago ele foi feito para o alimento e o alimento para o estômago, o nosso corpo foi feito para a santidade e a santidade para o nosso corpo. Não existe lugar para o pecado, não existe fuga para mim, para você encontrar qualquer liberdade que agrada ou que glorifica a Deus no âmbito do pecado. Não existe. Não existe. Agora, a forma de Deus lidar é: tudo é permitido, mas não quer dizer que tudo me glorifica. Se você quiser sair daqui nessa noite e se prostituir, você pode. Ninguém vai te amarrar, ninguém vai te prender dizendo não vá. Mas quando você entende o seu real propósito, você não faz porque você não pode, mas porque você não quer e porque você não precisa do pecado. Você não precisa do pecado. Irmãos, eu quero trazer o seu coração ao propósito da criação. Eu quero trazer o seu coração ao real propósito pelo qual você foi criado. E essa consciência de que o espírito é mais importante do que o corpo, é isso que Paulo está dizendo. Ele não, tudo que Deus criou é para a glória de Deus. Não existe esse negócio que isso aqui é descartável e que isso aqui que é importante, não. Se Deus fez, Ele fez para a sua glória. Não adianta eu e você taxar o que é propósito das coisas. Se é Deus quem criou, irmãos, quem estabelece o propósito é Ele.
o meu corpo, isso aqui vai ficar aqui mesmo. E Paulo está dizendo: olha, se Cristo ressuscitou dos mortos, haverá um dia que todos vocês que têm o seu nome no livro da vida, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, vocês também serão ressuscitados em Cristo Jesus. E vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo? E você não sabe que em terra o seu corpo glorifica a Deus? A grande questão é que a filosofia grega, ela não dava nenhum valor ao corpo. O corpo era apenas uma prisão da alma. É por isso que os gregos, eles pensavam que tudo aquilo que você faz com o corpo não conta. Paulo, porém, ele indaga, ele rechaça a filosofia grega e diz que Deus criou o corpo, e o corpo é tão importante para Deus a ponto do próprio Deus um dia ressuscitá-lo. A grande questão, meus irmãos, é que a gente fica buscando respaldo em cima daquilo que a gente sabe que não tem nada a ver com Deus. A gente fica colocando Deus em assuntos que não tem nada a ver com Ele. A gente quer trazer Deus para uma realidade de pecado que não tem nada a ver com Deus. É por isso que eles indagam Paulo, buscando um respaldo, Não tem, irmãos. Teve um dia que alguém terminou um culto fé, eu acho que foi culto fé, isso deve ter uns 3, 4 anos. Me lembro dessa história agora. Acabou o culto fé, estava cheio. Um casal veio em mim, chegou aqui no canto e falou assim: pastor, nós ficamos noivos e a gente queria que você orasse pelo nosso noivado e consequentemente para o nosso casamento. Eu tinha olhado para o cara, eu tinha visto ele, um semblante esquisito, e eu falei assim: amém, mas deixa eu conhecer um pouco de vocês. Vocês são cristãos? Vocês são aqui da igreja? E ela respondeu: eu sou, pastor. Ele não. Falei: mas você é de outra igreja? E ele disse: não, eu não sou cristão. Eu vim aqui porque a minha noiva insistiu para que um pastor orasse pelas nossas alianças. E ela: por favor, pastor, pegou a mão dele e colocou para mim orar. E eu falei assim: eu não vou orar, querida. Ela assustou: como que um pastor nega oração? Eu falei: eu não posso abençoar o que Deus não abençoa. Eu não posso de alguma forma abençoar o que a Bíblia condena. É querer trazer Jesus para coisa que não tem nada a ver com Jesus. É colocar Jesus na sua realidade de corrupção, na sua realidade de pecado. Irmãos, isso não anula nada o amor que Deus sente por nós. Isso não anula nada o propósito, o desejo que Deus tem de salvar a humanidade. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso que eles estão dizendo para Paulo: Paulo, nos dá esse respaldo. Se isso aqui foi feito para isso, isso aqui também não foi feito para isso. Paulo: não! Vocês estão equivocados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O
seu corpo não foi feito para o pecado, o seu corpo foi feito para glorificar a Deus. Simples assim. É por isso que Paulo, ele está dizendo, irmãos, mas isso tem que ser espontâneo. Imagina se eu estivesse aqui, irmãos, preocupado, onde está minha esposa? Será que ela está me traindo? Será que ela está com um cara agora? Aonde que ela está? Será que enquanto eu estou no culto, será que ela não está no motel com outro rapaz? Imagina se eu estivesse preocupado, se não fosse um relacionamento de confiança, se não fosse um relacionamento de transparência, de espontaneidade, de genuinidade, se não fosse um relacionamento, irmãos, de reciprocidade. Imagina. Nós precisamos entender para que fomos criados. A gente está gastando tempo perguntando, mas eu posso isso, mas eu posso aquilo, mas será que eu posso ir no Rock in Rio? Mas será que eu posso beber? Mas será que eu posso fazer isso? Irmãos, troca a pergunta, para de perguntar o que você pode e vive o que você sabe que foi chamado a fazer. Para de perguntar na dúvida, para tudo, para de perguntar ou de questionar ou de apontar o dedo em Deus e ficar perguntando coisa, irmãos, que você quer na verdade respaldo para fazer. Pare de perguntar o que você tem dúvida e gaste esse tempo para viver com aquilo que você tem certeza. Você precisa perguntar para Deus se você precisa ser fiel à sua esposa? Não, isso ninguém pergunta, porque todo mundo sabe que é fato. Você precisa perguntar para Deus: Deus, será que eu posso viver uma vida pornográfica? Você sabe a resposta, eu sei a resposta. Será que você precisa perguntar para Deus se você deve honrar seu pai e sua mãe? Se você deve ter empatia na dor do outro? A grande verdade, irmãos, é que a gente só pergunta aquilo que na verdade a gente está querendo é respaldo para fazer o que a gente sabe que não deve fazer. Eu prefiro gastar tempo com aquilo que eu sei, o que eu devo fazer, para que eu fui chamado a fazer. E biblicamente, segundo o propósito da criação, eu fui chamado a glorificar o nome de Jesus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com o meu espírito, com o meu corpo, com a minha alma, com os meus recursos, com a minha fala, com a minha caminhada. Não tem espaço, irmãos. De alguma forma a gente vive numa sociedade, infelizmente isso dentro da igreja, a gente está trocando essa liberdade que Deus dá por essa libertinagem. Não tem problema, não. Nós estamos fazendo como a igreja de Corinto, perguntando o que a gente já sabe a resposta, a gente só não quer aceitá-la. Pastor, mas eu posso fazer isso, ela fez isso comigo. A única coisa que eu sei que eu e você, que nós podemos fazer, irmãos, é viver para a glória de Deus. Você é o mesmo dentro da igreja, fora da igreja. Quando você chega em casa, você é o mesmo cristão. Você está no trabalho, você é cristão. Irmão, você tem a oportunidade de conversar com alguém. A forma que você fala, a forma que você abençoa. Você é a mesma pessoa, comprada, lavada pelo sangue de Jesus. Você pode estar em qualquer contexto, você glorifica o nome de Jesus. É por isso que Paulo está dizendo, irmão, você pode, porque, irmãos, nem tudo é pecado.
Mas não quer dizer que o que não é pecado glorifica a Deus. É por isso que nem tudo convém. Você sabe o que não te convém. Eu sei. Eu sei o que não me convém. Cada um aqui tem uma história, tem um passado, tem um espinho. Cada um aqui tem uma realidade, uma necessidade, uma mazela, uma fraqueza. Todo mundo aqui tem. Mas quando eu entendo que a minha vida em Jesus, ela foi feita para glorificar a Deus. Eu não vivo senão para o propósito no qual Deus me criou e me fez ser. É Deus quem fez. Foi Deus quem me fez. Foi Deus quem me escolheu no ventre da minha mãe. Foi Deus que na sua soberania permitiu com que eu viesse ao mundo. É para Ele que nós precisamos viver. Eu vim aqui te falar uma coisa: que você foi chamado para glorificar a Deus com toda a sua vida. Eu vim aqui dizer para você: pare de buscar respaldo em cima do que você sabe que não faz parte do seu propósito. Irmãos, não adianta nada a gente vir a cada culto, a cada experiência sobrenatural, uma atmosfera, tudo ser preparado, o ambiente, tudo. Se a gente se parecer com aquilo que Deus, por meio da cruz, nos tirou dali. Se o propósito pelo qual Jesus me tirou do pecado fosse para que eu aqui agora voltasse ou me parecesse como eu era, não faz sentido. A conta não fecha. Não fecha. Viva para a glória de Deus. Quero ser muito aberto com você. Se você tem algum problema com pornografia, se arrependa hoje. Se você está conversando com pessoas escondido da sua esposa, se arrepende hoje. Corta pela raiz toda a margem do pecado. Se você tem algum envolvimento na prática homoafetivo, corta hoje. Se de alguma forma você está defraudando alguém, corta hoje. Se de alguma forma você está em cima do muro, você está vivendo uma vida dupla, corta hoje. Para de justificar dizendo a minha carne é fraca. Busque a presença de Deus. Porque não é na sua força, é na força do Espírito Santo. Que eu e você possamos viver para a glória de Deus. Nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados, está tudo bem. Mas o pecado na nossa vida é por acidente. Nós não precisamos do pecado. Nós não precisamos do pecado. Se você está vivendo um relacionamento e há pecado nesse relacionamento, irmãos, coloque diante do Senhor, arrependa se necessário, corta pela raiz se necessário, acaba com tudo se necessário. Cada um vive uma realidade, mas não aceite viver senão para a glória de Deus.